A semana termina como começou, com chuva em praticamente todo o país. A diferença será a intensidade das pancadas. Mais uma vez, o destaque será essa área aqui, mais central, que vai desde o estado de Rondônia até o estado do Espírito Santo. Chove de forma intensa, principalmente no estado do Espírito Santo, que enfrenta muitos temporais. Nas últimas 24 horas, o estado do Espírito Santo já enfrentou chuvas que têm acumulados de mais de 100 milímetros. Rios transbordaram e casas foram invadidas pela água. Mais de 300 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Em Minas Gerais, já são mais de 1.300 pessoas fora de casa. Mais de 40 cidades decretaram emergência por conta dos estragos provocados pelos temporais. Subiu para 12 o número de mortos no estado desde o começo do período chuvoso. E toda essa chuva é provocada por aquele corredor de umidade que a gente vem falando durante essa semana. Aquela zona de convergência do Atlântico Sul, que é um sistema comum nessa época do ano. Surge da conexão de uma frente fria que fica parada na costa do Sudeste e que se conecta com os ventos úmidos que vêm da Amazônia. E isso forma esse corredor de umidade, o que, em contato com as altas temperaturas, provoca pancadas de chuva que começam a perder força amanhã. Nesta sexta-feira, ainda tem alerta de tempestades. Em Vitória, tempo muito fechado, quente, máxima de 30 graus por lá. Belo Horizonte marca 28 graus, Goiânia 29 e Brasília, temperatura amena, 25 graus é a máxima. Em Brasília tem risco de chuva a qualquer hora e é para lá que a gente vai agora para te mostrar como é que está o tempo nesse começo de sexta-feira. Tempo muito fechado, olha só as nuvens carregadas já se formando. O dia mal começou, o sol pouco aparece, hoje vai ficar entre muitas nuvens na capital federal, com esse risco de chuva que pode cair já nas próximas horas por lá. E dá para perceber nessa imagem que a chuva forte é aquele temporal de verão que vem com raios e também chuva que pode vir com rajadas de vento intensas na capital federal. Em São Paulo, de onde também chegam essas imagens ao vivo, a chuva vai se concentrar no período da tarde, também aquele temporal de verão. Hoje o sol aparece um pouco mais. Olha só a diferença dessa imagem em relação aos últimos dias. O sol está aparecendo, inclusive já iluminando parte do Parque Trianon, que fica na Avenida Paulista. Vai predominar durante boa parte do dia, mas deve chover. No litoral, também tem risco de chuva hoje. Já choveu bastante, viu? Principalmente no litoral sul do estado de São Paulo. Para que você tenha uma ideia, em Peruíbe choveu em 2 dias quase 300 milímetros. Foi muita água em pouco tempo, daí muitos transtornos também registrados na cidade. O Renan Fiuza está no litoral de São Paulo e já conta pra gente qual que é a situação de momento por lá e o que está previsto para os próximos dias, hein, Renan? Conta pra gente. Atenção total e redobrada, viu, Carol? Aliás, essa região, litoral norte, sobretudo o litoral sul, principalmente ali a cidade de Peruíbe, a cidade vizinha, Mongaguá, tem sofrido bastante com esses fortes temporais e a gente está falando, como você destacou, de um acumulado muito grande de água em pouco tempo, 48 horas, quase 300 milímetros de chuva. Para quem não conhece essa região, são cidades pequenas que nesse momento do ano, nessa época do ano, janeiro, época de chuva, as cidades já ficam em alerta. E um alerta que realmente veio com muita força. Ruas extremamente alagadas, pessoas que ficaram ilhadas, Carol. A gente está falando de ao menos 17 pessoas isoladas ali em suas casas, tiveram de ter todo o auxílio do Corpo de Bombeiros justamente para que fossem resgatadas. E aí eu trago para vocês números tristes porque muitas pessoas foram impactadas diretamente. A gente está falando de mais de 1.000 pessoas impactadas diretamente na cidade de Peruíbe por causa dessas fortes chuvas. A gente está falando de ao menos 381 pessoas desabrigadas. Isso ali na região de Peruíbe e, claro, o número ele pode ser ainda maior de pessoas desabrigadas porque cidades vizinhas, como eu havia dito, por exemplo, Mongaguá, Itanhaém, essas
essas cidades também foram afetadas por essas fortes chuvas. Falando especificamente ainda de Peruíbe, 3 abrigos temporários foram montados em escolas estaduais justamente para abrigar essas pessoas que tiveram de deixar as suas casas às pressas, as casas que foram tomadas por água. E além disso, ajuda humanitária também está sendo destinada pelo governo do estado. A gente está falando de ao menos 4 caminhões que foram levados nesses últimos dias para lá, levando kits de higiene, produtos de limpeza, além também de colchões, cestas básicas, tudo isso. A gente já está falando de ao menos 1.700 itens que foram levados. E claro, uma força-tarefa incansável justamente para restabelecer a ordem na cidade, para resgatar aquelas pessoas que possivelmente ainda seguem isoladas dentro de casa. Algumas tiveram de subir para os telhados, das residências. A cidade ali é plana. Enfim, quando a chuva chegou e chegou com força, as pessoas não conseguiram nem ter tempo hábil ali para deixar as suas moradias, retirar alguns itens e pertences pessoais. A gente está falando de ao menos 300 agentes ambientais que se encontram nesse momento ali na cidade de Peruíbe, ajudando e auxiliando toda a corporação do bombeiro que foi destacada ali para a região, não somente bombeiros da cidade de Peruíbe, como também de cidades vizinhas. Além disso, Defesa Civil também está no local, ajudando da maneira que pode, e 9 embarcações seguem atuando nesse resgate às famílias, às pessoas, aos animais de estimação também, porque muita gente acaba deixando os animais de estimação para trás no momento ali de susto, de medo, acabam saindo às pressas de suas casas. Então, todo esse serviço de resgate e essa força-tarefa está concentrada nesse momento no litoral sul de São Paulo, justamente porque a cidade de Peruíbe, em 2 dias, basicamente, recebeu um acumulado de água, de chuva e vento, combinado com essa combinação muito perigosa, de uma maneira muito forte. 1.000 pessoas ou até mais afetadas diretamente por causa das chuvas e, até o momento, 381 pessoas desabrigadas, Carol. É muito prejuízo, Renan. A imagem que o Renan traz para a gente é impressionante, aquela imagem aérea, quando a gente observa como que Peruíbe foi tomada pela água. Foi muita chuva e, como o Renan traz para a gente, essa previsão para os próximos dias. Ainda tem esse risco de temporal, esse temporal de verão que continua caindo no litoral de São Paulo, uma região que já recebeu um grande volume de água, nível dos rios está elevado, o solo está encharcado, daí a preocupação. A chuva, por mais que não seja mais tão intensa, já há todos esses fatores que causam alertas com relação a alagamentos e deslizamentos de terra. A gente também fala sobre o litoral do Nordeste. O tempo vai ficar mais chuvoso nesse fim de semana. Em João Pessoa, hoje, a chuva cai com mais frequência. É aquele tempo bem instável. Ainda fica quente, máxima de 32 graus por lá. Belo Horizonte bate os 28, como mostramos há pouco. Cuiabá, 31 graus. Assim como Manaus, 31 graus é a máxima. Belém tem máxima de 32. Com chuva, que promete se intensificar, devido à influência do Laninha, que está de volta na verdade, segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a NOAA, o fenômeno já está influenciando o tempo aqui no Brasil. O que o Laninha significa? Que as águas do Pacífico Equatorial estão mais frias do que o normal. O que acontece por aqui? A inversão do que vimos recentemente com o El Niño. O que vai acontecer agora? As chuvas vão ficar mais frequentes e mais intensas nas regiões norte e nordeste. Agora, olha o que acontece aqui no centro-sul do país, portanto, regiões sul, sudeste e parte da região centro-oeste, elas ficam com um tempo mais seco, as chuvas serão mais escassas, mais irregulares. Com esse tempo mais seco aqui na região sul, a entrada de massas de ar frio, essa entrada será mais frequente. O Laninha, como eu falava, já vem atuando, pelo menos desde dezembro, portanto, de certa forma, esses efeitos do fenômeno já são sentidos. Os meteorologistas da NOTUS dizem que janeiro deve terminar com chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul, por exemplo. Só que as projeções mostram que a influência do Laninha deve durar pouco. Entre março e maio, a gente já vai entrar num período de neutralidade climática, o que significa que nem Laninha, nem o El Niño vão influenciar o clima por aqui. A gente, claro, vai acompanhando tudo isso com você aqui na CNN.